Atendendo a pedidos, hoje a gente vai falar sobre como se comportar numa entrevista de emprego. Dúvidas sobre esse e outros temas? Passa no RH. Foi selecionado para participar de algum processo seletivo? Então fica ligado nas dicas para como você vai se preparar para o momento da entrevista. Tudo começa antes da entrevista, no dia anterior. Então o que você tem que fazer para se preparar? Chegar lá lindo, perfeito e maravilhoso para responder a todas as perguntas do entrevistador. Primeira coisa, vá limpo, cheiroso, dente escovado, vá perfumado, sempre no limite. Não vai tomar um banho de perfume que a profissional não vai aguentar ficar dentro da sala com você. Escova o dente para ficar com hálito cheiroso, assim, agradável, para que tudo flua muito bem no momento da sua entrevista. A roupa é muito importante, então qual a roupa eu devo usar no momento da entrevista? Pensa sempre assim, qual é o tipo da empresa, né? Qual é o segmento dela? É uma empresa mais séria, é uma indústria, é um escritório? Onde ela fica? E aí você vai com aquela roupa que todo mundo indica, né? O básico, que é uma camisa social, uma calça social. Se é um perfil bem descolado, eu vou fazer entrevista numa agência de publicidade ou algo assim bem descolado mesmo, não adianta você chegar lá com terno e gravata. Dificilmente você vai ser selecionado, porque o seu perfil não está de acordo com o perfil da empresa. Você também tem que descobrir um pouquinho sobre a empresa. Então, uma dica muito importante é acesse o site da empresa. Ah, mas às vezes o site é só em inglês, não entendo inglês. Copie e cola no Google Tradutor, tenta descobrir um pouco mais sobre quais são os produtos, os serviços que a empresa oferece. E aí é importante também que você entenda sobre a cultura e os valores que aquela empresa oferece aos seus colaboradores. Afinal de contas, você está querendo ser um novo colaborador. Isso é importante na hora de responder algumas perguntas na entrevista. Quando eu devo chegar na entrevista? O ideal é que você chegue no local da entrevista com pelo menos 30 minutos de antecedência. Para isso, já no dia anterior, descubra como você faz para chegar, né? Qual é o ponto de referência para não se perder, porque é muito feio chegar atrasado. Aí qual é a dica, assim? Que horas eu devo chegar para me apresentar para o entrevistador? Com 15 minutos de antecedência, tá mais do que bom de você chegar na recepção para ser atendido efetivamente para a entrevista e procurar o entrevistador. É muito importante, muito mesmo importante é você saber quem vai te entrevistar. Então qual é o nome? Quando te ligaram para agendar a entrevista ou mandaram um e-mail, eles deram alguma referência. Então, procurar por fulano de tal ou por fulano de tal. Então, é importante você ter esses dados, essas informações na hora que chegar na recepção. Um ponto muito importante nesse momento ainda, que é antes da entrevista, é uma vaga confidencial? Você foi orientado a não citar o nome ou citar o nome da vaga? Então, assim, presta atenção nisso e seja bem discreto neste momento. Até porque, se é uma vaga de substituição, a outra pessoa não pode saber que você está lá para ocupar a vaga dela. Uma dica que é importante não só para antes da entrevista, mas durante toda a sua trajetória profissional é mantenha sempre o seu currículo atualizado. Porque se alguém um dia te ligar e falar, olha, me manda o seu currículo, o seu perfil é interessante, mas está desatualizado, você já tem um currículo atualizado e manda na hora, não precisa pedir dias para atualizar o seu currículo. Ah, eu tenho currículo em inglês, em português e em espanhol, então atualize os 3, ou os 4, ou os 5, vai que você é um poliglota. Na hora da entrevista. Então, a partir de agora, você já chegou no local, já deu tudo certo, você está sentada na frente do entrevistador. A principal dica é, seja verdadeiro, não minta, porque é pior para você depois. Responda todas as perguntas sendo direto, objetivo. Evite ser prolixo, isso mata o entrevistador, tá? Isso mata também a sua avaliação no processo seletivo. Não tente ser aquilo que não é. Sou uma pessoa introvertida? Continua esse mesmo comportamento no momento da entrevista. Às vezes a vaga que você está participando não exige que você seja extrovertido. Ah, eu sou uma pessoa da área financeira, eu sou uma pessoa da área de planejamento. Então, geralmente são pessoas mais introspectivas, pessoas mais analíticas. Isso é natural, isso para a vaga é muito bom. Ah não, eu sou uma pessoa extremamente introvertida e eu vou trabalhar na área de vendas, vou ter contato com o cliente. Isso pode prejudicar, mas geralmente esses perfis não estão andando juntos, tá? Então assim, evite querer comandar a entrevista, isso é terrível. Então assim, quem tá lá para te entrevistar é o entrevistador, você é o entrevistado, então responda o que você está sendo perguntado. Se você está concorrendo a uma vaga de analista, de assistente, de gerente, use os verbos adequados. Então, por exemplo,
Se você é um assistente, dificilmente você gerencia alguma atividade. Então, utilize os verbos adequados. Então eu auxiliava tal coisa, eu era responsável por tal atividade, então eu tinha que preparar o documento, entregar não sei aonde. Mas eu não gerenciava, eu não coordenava. Então, utilize os verbos adequados quando você for falar das suas responsabilidades. Então, o cargo ele exige que você tenha conhecimento de Excel, de inglês, de algum curso técnico de alguma coisa. Então, destaque essas habilidades. Você sabe que isso vai ser importante para o cargo e você sabe que você tem isso. Demonstre isso para o entrevistador se isso já não estiver no seu currículo, mas é sempre bom falar também para garantir. Uma das perguntas bem clássicas na entrevista é: fale sobre você. Isso geralmente é uma pergunta aberta, não tem resposta sim e não, é você. E aí você vai escolher falar o que você quiser sobre você. Da resposta que você vai dar falando sobre você é como o entrevistador vai conduzir. Não quer dizer que em algum momento você não vai falar sobre a sua formação profissional ou sobre a sua trajetória de carreira. Mas às vezes você, neste momento do Fale sobre você, você já faz um resumão sobre quem é você, o que você faz, qual a sua formação, as suas responsabilidades, o que você já teve de conhecimento e de experiência profissional. Qualquer resposta que você dê, você vai ser avaliado quanto àquilo. Então pense bem sempre naquilo que você vai responder. Aí você tem outras perguntas que geralmente são feitas na hora da entrevista. Então assim, por que você escolheu a formação que você tem hoje? Então, o que te fez levar a fazer um curso de psicologia, ou de administração, ou de economia? Vamos supor que você trabalha em RH, só que você tem uma formação que não tem nada a ver com RH, né? Assim, teoricamente não tem nada a ver. Então, engenharia civil, e você foi parar no RH. Então isso vai ser importante, como você vai contar essa história, por que você fez engenharia civil e como você foi parar em RH. Isso é muito importante na hora desta conversa, desta entrevista. Falar sobre o histórico profissional. É importante que você seja sempre objetivo, direto e muito específico. Então assim, vai falar da experiência profissional, quer citar que você participou de algum projeto muito importante naquela empresa, ou que você mudou de departamentos na mesma empresa, isso é muito bacana de contar, mas evite ser prolixo. O que é ser prolixo, né? Ficar falando demais e não chegar a lugar nenhum. Então tem que ser objetivo direto. Um outro assunto também que é muito abordado nas entrevistas e que a gente como entrevistador gosta muito de saber é o motivo que levou você a sair da empresa anterior. Então assim, você foi demitido? Com justa causa, sem justa causa, ou foi um pedido de demissão? Qual foi o motivo? Pra gente é bem importante. Então, foi redução de custo, ou aquele departamento foi excluído, ou realmente não foi corte, né? Foi performance. Então é importante a gente saber o porquê. A gente sabe que as pessoas, dependendo da situação, se for uma demissão, e às vezes é por performance, a pessoa não quer contar. Então assim, a minha dica é: conte até certo ponto aquilo que o entrevistador precisa saber. Agora, fique ligado porque existem empresas que fazem pesquisas que a gente consegue contatar, eles entram em contato com a empresa anterior e a gente procura saber um pouco mais. Por isso é importante não mentir, tá? Uma outra pergunta importante é: quais os seus objetivos profissionais? Ou qual o seu objetivo profissional? Bom, nos próximos 5, 10 anos, o que eu quero ser? Onde eu quero estar? O que eu quero fazer da minha vida? Isso é importante. Eu sou uma assistente? Daqui 5 anos eu quero ser gerente? Seja realista. Você ainda tem algumas escadas para subir, alguns degraus da escada para subir. Então eu sou assistente, vou passar para uma analista júnior, pleno, sênior, depende muito da escala de cargos na empresa, até eu chegar numa supervisão, coordenação, então depois gerência. E aí chega aquela clássica pergunta, né? Quais são os seus pontos positivos e os seus pontos negativos? O que eu costumo perguntar e como eu costumo perguntar? Se eu perguntasse para qualquer pessoa que convive com você, então assim, no âmbito familiar, pessoal, profissional, quem é a fulana? O que você acha da fulana? Quando ela chega num lugar, qual é a característica que mais sobressai positivamente? Que ela chega num lugar e aquela característica é boa, é bacana. Da mesma forma, quais são as características que você precisa desenvolver? Ou às vezes você está num processo de desenvolvimento, então pense nisso, assim. Puxa vida, se eu pudesse ser de outra forma, como eu seria? Ou, nossa, isso não tá legal, várias coisas já aconteceram na minha vida por conta dessa característica. Então, o que eu preciso mudar? Essa seria a característica que é o ponto de melhoria ou o defeito. Tudo bem? Pensa nisso porque isso provavelmente vai ser perguntado na entrevista. Agora, uma coisa importante, quando você vai falar dessas qualidades ou defeitos, o mais legal é quando você consegue explicar o porquê você acha que precisa melhorar ou porquê aquela característica é positiva. Aproveita o caminho até a entrevista para ir pensando nessas
respostas, né? Isso é muito uma autoanálise, realmente. Então faça essa autoanálise. Quem é você? Agora, últimas dicas de como se comportar numa entrevista de emprego. É importante que você tome cuidado com gírias, gestos, linguagem corporal, linguagem facial. Então, por exemplo, às vezes o entrevistador está falando alguma coisa que você não gostou, você faz cuidado, porque ele tá te lendo, né? Você não tá se percebendo, mas ele tá. E uma outra coisa também, vícios de linguagem. Às vezes a pessoa tem mania de ficar falando, né? O entrevistador vai começar a contar quantos nés você já falou naquela entrevista. Então, vícios de linguagem é bom de evitar também. Gestos, às vezes a pessoa ela tá sentada assim, tipo todo saco cheio de estar nesse lugar. Então assim, presta atenção em como você se comporta na entrevista. Faça um teste no espelho da sua casa. Quando a gente divulgou os vídeos anteriores, eu recebi algumas perguntas e muitas perguntas relacionadas à entrevista mesmo. Uma pergunta que é bem comum e que me pediram para falar nos vídeos é assim, como você lida com a pressão? E aí eu te pergunto, como você lida com a pressão? E é só você que vai dizer isso. Então a minha dica para você neste momento é, para pensar, qual foi uma situação que você teve que lidar sob pressão? Então assim, qual foi a situação e como você reagiu àquela situação? Aquilo foi positivo ou não foi positivo? E aí você vai se avaliar como você lida sob pressão. Não existe certo e errado, isso é você. E uma outra pergunta que me mandaram, mas essa eu acho um pouco assim difícil de acontecer numa entrevista, mas pode acontecer porque me perguntaram, se o mundo acabasse hoje, quem você salvaria? Então, para pensar, quem você salvaria e o porquê você salvaria essa pessoa. Tem pergunta também que fala, se você fosse um animal, que animal você seria? Na verdade, o que o entrevistador quer saber é o como você vai responder a pergunta dele. Você pode responder o animal que você quiser, mas explique o que você pensa sobre aquele animal. Dica final sobre entrevista. Terminou a entrevista, o entrevistador já está te falando sobre os próximos passos, isso é importante. Se ele não falar, pergunte. Quais os próximos passos a partir de agora? Eu vou ser entrevistada por mais alguém? Quanto tempo vocês demoram para dar o retorno? Quanto tempo você, se você estiver trabalhando, quanto tempo você precisa para se desligar da empresa anterior e iniciar nessa empresa? Então assim, pergunte sobre os próximos passos do processo. Isso vai ser importante e vai te deixar mais calmo, mais tranquilo, menos ansioso de ficar mandando 1000 e-mails para o entrevistador. Agora uma outra dica, última e mais importante, terminou a entrevista, nunca faça a maldita pergunta. Fui aprovado? O que você achou da minha entrevista? Você acha que eu sirvo pra vaga? Mesmo que o entrevistador ache que não ou que sim, ele não vai te responder. Então assim, evite essa pergunta, guarda ela pra você, engole seco e tá tudo certo. Essas foram as principais dicas sobre como se comportar no momento da entrevista. Então se você ainda tem alguma dúvida sobre como se comportar, manda nos comentários desse vídeo, nas redes sociais. Então assim, o importante é que a gente saiba se você tá feliz com as dicas que a gente deu aqui. E conta pra gente também se você seguiu as dicas e deu tudo certo. Também pra gente é bastante importante. Gostou do vídeo? Então dá um joinha, curte lá, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal. Para se inscrever no canal é muito fácil, você só precisa ter uma conta no YouTube. Então assim, tendo o e-mail do Gmail, Hotmail, você consegue criar a conta no YouTube e embaixo do vídeo tem lá, inscrever-se. Você inscreve e você vai passar a receber os nossos vídeos. Também uma outra forma de você receber os vídeos, os próximos vídeos, é um sininho que tem embaixo dos vídeos em geral. Então tem sempre um sininho, um desenho, você clica nele e sempre que tiver qualquer atualização você vai receber os nossos próximos vídeos. Fica ligado, passa no RH e a gente te conta tudo.